Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos presentes, como também aos nossos companheiros que sempre nos seguem através do Facebook. O tema de hoje é sono e sonhos. E antes de começarmos com a nossa palestra, eu quero mais uma vez lembrar que nós estamos com o estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Esse livro, que é uma obra psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito André Luiz, nos traz informações muito importantes do que seja tanto aqui na Terra como no plano espiritual. E tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje, acerca do sono e dos sonhos. Não deixa de ser um tema um pouco controverso, polêmico, porque ele sintetiza uma série de vertentes em termos de pensamento. Mas nós vamos tentar, dentro da maior objetividade possível, passar algumas informações acerca desses dois fatores que são determinantes na vida de todos nós, né? Porque nós dormimos e porque nós sonhamos. E sempre quando eu falo de um tema dessa natureza, eu gosto de fazer essa conexão acerca do que seja o universo, quando o pensador diz que tudo do universo está conectado e vibrando, né? Então, a obra, ela se vincula a esse propósito, né? A conexão, que é essa interação, que a física quântica com seus paradigmas nos explica muito bem, e tudo está vibrando, ou seja, nada na obra divina tem o caráter de ser estático. Até mesmo as estruturas mais condensadas da própria matéria vincula-se ao fator da vibração. E tudo isso criando campo de possibilidades em que os seres se conectam ou se contracenam um com os outros através da lei dos opostos. Isso é muito importante, não é? Eu sempre digo que nós temos de mais igual é a nossa diferença, mas temos que conviver. E esse contracenar-se com o outro é o objetivo e o sentido maior da vida. É com o outro que nós aprendemos a lidar conosco. É com a convivência, a relação, principalmente nas estruturas basilares de toda a sociedade, que são as famílias, né? Principalmente a família consanguínea, que é a que nós aqui representamos quando encarnados. As três leis que mapeiam todo esse nosso estudo é a lei da evolução. Tudo na natureza precisa evoluir. Qualquer compêndio de ciência que você venha a ler, você vai ter sempre essa observação a ser feita, onde tudo está evoluindo. A lei de causa e efeito, porque tudo que você promove como ação, você vai buscar sempre como resposta uma reação. Só que a lei da física, ela diz que a reação tem que ser com a mesma intensidade da ação e vice-versa. Mas como espíritas, nós sabemos que não é bem assim. Nós trabalhamos com a lei de causa e efeito. Uma causa que tem a sua gênese naquele que provoca, ela vai gerar um efeito como consequência. E tudo isso vai depender da evolução e da condição de cada um. As pessoas evoluídas, elas provocam determinadas causas e terão determinados efeitos dentro do seu processo evolutivo. Temos, finalmente, a lei da reencarnação. Sem ela, não teríamos como compreender o verdadeiro sentido da vida. Não teríamos como reparar, e vamos ver isso, alguns danos que nós cometemos, não só a nós, como ao próximo, apenas em uma experiência tão curta para um espírito que é imortal. Quantos aqui permanecem tão pouco tempo? E você pergunta por quê? Porque uns partem tão rapidamente, outros se demoram mais. Independente do que elas sejam,
Há aqueles que dizem, uma pessoa tão boa morreu, uma pessoa que não é tão boa permanece vivo, como se isso fosse importante dentro do projeto da espiritualidade. Não tem o menor sentido, gente. Ficar aqui ou estar aqui é uma questão de segundos para um espírito que é eterno. Nós temos uma condição, uma forma de pensar o tempo de maneira linear. O nosso tempo, cronologicamente, obedece às leis de um planeta ainda de provas e expiação, um planeta muito atrasado como o planeta Terra. Moramos praticamente no quintal de uma galáxia e muitos ainda se arvoram do direito de querer ser o que pensa que é e fazer o que não deve fazer. Pelos motivos dos sofrimentos e dificuldades enfrentadas na vida terrena, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas na existência anterior, bem como as imperfeições que deram causa a essas faltas, foi o que nós falamos agora. Então, esse sofrimento, as dificuldades que nós enfrentamos, são as causas, né, que com certeza geraram efeitos e vice-versa. Então, jamais devemos nos revoltar contra o Criador, que com a sua condição de perfeito que é, de soberanamente justo, jamais nos colocaria diante de uma experiência se não tivéssemos o dever e a condição de por ela passar. Então, tudo que você está enfrentando, passando, as dores, como ele fala aqui, as dificuldades, que não são poucas, todas elas têm um propósito do aprendizado. Se a obra se vincula principalmente ao processo da evolução, evoluir significa muitas vezes sofrer. Evoluir significa muitas vezes sentir dor. Não existe uma dor que é tão comentada, maior do que a dor do parto, mas é uma dor evolução. É um espírito que está com a bênção e a bondade de Deus pelo processo da reencarnação, voltando para cumprir uma etapa que com certeza precisa ser urgentemente cumprida para o seu processo de crescimento interior. Os acertos do presente corrigem e neutralizam os erros do passado. E só a reencarnação pode nos dar essa certeza. Quando você comete uma falta, olha o que ele diz aqui. Quando você comete uma falta, o primeiro reflexo está em você. Todo mal está onde ele existe. Um espírito dizia, eu tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, lá eu estava. Vocês conhecem aquela expressão muito populesca que diz que todo criminoso volta ao local do crime? E eu achava isso um pouco absurdo. Ora, o que um criminoso quer mais ainda, ou mais do que nunca, é se afastar do lugar onde ele cometeu o crime. Mas eles falam em termos de consciência. O mal que você comete, ele nunca deixará de existir dentro de você. E só você pode corrigir esse mal. E é exatamente no processo da reencarnação que você tem uma ampla oportunidade de rever os males que você cometeu. Não querendo dizer com isso que a reencarnação seja apenas para o propósito da reparação. Não. Quantos espíritos reencarnam como missionários? Nós conhecemos tantos, né? Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, o Gandhi, o próprio Gandhi, o Chico Xavier, Irmã Dulce, agora há pouco, que foi santificada, né? Graças às obras que ela proporcionou e construiu com todo o seu amor. Então, fazendo uma alusão ao que nós vamos apresentar hoje, imagine uma fotografia. O que é uma fotografia? Coloca-se uma lente diante de uma quantidade de luz e sombra, todos nós sabemos. As fotografias de hoje, que são por equipamentos mais evoluídos, mas antigamente você sabe que uma máquina fotográfica tinha uma parte chamada diafragma, que quando abria, uma lente captava a luz e a sombra. E o que é que fixava assim para formar a imagem? A sombra. Porque a luz ela passava pelo corpo que era translúcido. Então a máquina que emite a luz resiste a um percentual de luz e sombra formando uma foto. Isso nós sabemos e é comum dentro da área da fotografia. O espírito, olha a alusão que ele faz, o espírito imortal, ele é um fotógrafo.
Cada gesto de bondade, de maldade, de equilíbrio ou desequilíbrio, cada emoção luminosa ou sombria é registrada como uma fotografia no seu corpo espiritual ou perispiritual. Em curtas palavras, podemos dizer, tudo aquilo que nós capturamos ou captamos em termos de informação, seja sombrio ou luminoso, ficará guardado para sempre nesse nosso corpo chamado corpo perispiritual, ou um corpo energético, ou modelo organizador biológico, como dizia o Dr. Hernando Guimarães. Então, por isso que nós vivemos o presente sempre voltado para o passado, que foram exatamente essas imagens que se fixaram como álbum de família e estão ali guardadas dentro dessa área e que com certeza servem para que a gente possa estruturar novas ideias, novos pensamentos em termos de presente e nos preparando para o futuro. Cada gesto de bondade, como ele falou, né, de maldade, de equilíbrio, vai depender do que cada um percebe e vê. Uma pessoa que tem o propósito ou está envolvida com o propósito do bem, ela só vê coisas boas. Consequentemente, o contrário pode existir. As crenças religiosas, na sua maioria, elas pregam um Deus entronado, um Deus que castiga, que pune, que comanda, que exige e julga cada um de nós. Isso nós sabemos e com isso nós convivemos durante muito tempo. O que Deus faz, olha o que eles dizem aqui, é nos salvar de nós mesmos. É nos colocar dentro de um projeto como esse, como um aluno que é convidado a voltar para a escola e retificar os valores que até então não foram retificados através do processo da aprendizagem. Deus trabalha com a pedagogia perfeita, que é a pedagogia do amor. O que é amor só constrói o amor. Jamais poderá existir uma punição, um castigo, qualquer coisa que se contrapõe ao amor, mediante a vontade e o desejo de um ser como Deus. O que Deus faz é nos salvar de nós mesmos, nos mostrar os nossos erros, nos apontar aquilo que está sendo feito e que não deveria ser feito, e é através de um mecanismo muito comum que é a dor. As dores da alma são as dores que mais doem, e consequentemente são elas que nos provocam, nos estimulam a um processo de mudança. Mudar é buscar o novo, buscar novas orientações, novos pensamentos. Cada fotografia que você tira é uma energia que você concentra no seu campo eletromagnético mental. Quando a gente fixa-se uma coisa, aquilo permanece dentro da gente. Tanto pode ser uma coisa boa como uma coisa ruim. Quantas pessoas que ruminam um ódio a vida toda, uma vingança, uma desdita. Mas também se você é uma pessoa de uma natureza boa, você também vai concentrar pensamentos bons e nobres. E tudo isso é, como ele diz, capturado por essa máquina, né? Essa lente que é o nosso espírito. É fantástico a gente pensar assim e entender assim. Quando você pratica um mal, de imediato você tirou uma fotografia do ato que você praticou. Olha aí, reforçando aquela ideia do criminoso que volta sempre para o local do crime. E não adianta você pedir perdão, não adianta você buscar fora aquilo que é de natureza interior. Os nossos problemas têm que ser resolvidos dentro de nós. A casa, quem cuida é o dono. Não adianta você buscar através de determinadas atitudes ou comportamentos, religiosos ou não, querer salvar o que está desmoronando dentro de você mesmo. É reconstruir, gente. Não adianta querer mudar o que não se pode mudar. Olha ele dizendo, não adianta você querer voltar para mudar o passado, quando você tem tudo para construir um novo presente. E está aí. É através de um mecanismo sábio da lei divina, eu emito as ondas dos meus erros praticados, independente de onde eu esteja. Aí a gente já começa a trazer
essa realidade para o que nós vamos usar como tema desta noite, o sono e os sonhos. Ou seja, não há distância. A própria física quântica, ela nos mostra isso de maneira muito objetiva. Longe é um lugar que não existe. Já estava há muitos anos atrás na obra de Richard Beck, Fernão Capelo Gaivota. O homem respira o ar que lhe é próprio em qualquer degrau da vida. Você vai viver aquilo que você escolheu para viver. E não adianta querer culpar. Ah, porque minha família é complicada, porque meu trabalho... Não, você está no lugar certo. O que você precisa é entender isto. Não é se entregar aos fatos. Não é se deixar levar pelo deixa a vida me levar. Não. Você tem que construir os processos de transformação sem se envolver. Jesus convivia e não se envolvia com nada nem com ninguém, porque ele era um espírito que estava muito acima da pobreza humana em termos de comportamento moral. E ele sabia dos nossos defeitos, das nossas falhas, mas em nenhum momento ele se colocou na condição de julgar, porque ele é um aluno, mesmo da envergadura que ele é, como um espírito perfeito, mas um dia ele já foi um espírito imperfeito, porque se a lei é de evolução, ele passou pelo processo da evolução, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é errar, e ele veio exatamente cuidar, para que a gente não caísse nessas armadilhas que a gente mesmo cria na vida. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, procura aprender a lição, procura trabalhar agora para não suar de forma indevida depois. O aperfeiçoamento espiritual chama-se de redenção espiritual. O aperfeiçoamento nosso é um projeto de libertação. Todos nós estamos presos a uma condição que é muito limítrofe para um ser espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Não é a verdade que se contrapõe à mentira, é a verdade do conhecimento de si mesmo. É você se bancar, é você se achar dentro de você. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não se liberta. A nossa imaturidade faz com que a gente permaneça sempre nessa condição humana limitada a um planeta de provas e expiação. O aperfeiçoamento é quando você atinge um nível de evolução espiritual e não precisa, olha o que ele diz aqui, esse processo acontece quando você atinge um nível espiritual que não precisa mais dos filtros de retenção da carne. Tudo que nós praticamos, temos como anteparo ou como fator de retenção o corpo físico. Por isso que tem aquela expressão, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, todas as nossas doenças, as nossas deficiências, tanto psíquica como fisiológica, elas têm consequência no corpo físico. Por isso que vocês veem nascerem pessoas já com uma condição pré-estabelecida, que são essas crianças que nascem com a microcefalia, hidrocefalia, síndrome de Down e tantos outros transtornos. Isso não é castigo nem é punição. Seria um Deus muito incoerente se ele desse a um ser que está começando a ser assim que se pensa, uma vida já com tantas dificuldades, com tantas desvantagens. Esse espírito ele está trazendo o material necessário para a sua jornada evolutiva. Parece muito difícil, mas era o melhor que poderia ser feito. E nós vamos, e os espíritos superiores dizem assim, no processo reencarnatório, nós vamos mergulhar você em um vaso precioso. Que vaso é esse? É o corpo físico. É uma espécie de carvão que filtra as suas imperfeições, como também nós podemos verificar as nossas virtudes, mas só que o que vai ficar retido, preso, são as nossas imperfeições. No capítulo 9 do livro dos Espíritos, que fala da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, é quando entra o nosso estudo no mundo maior, aliás, entre a terra e o céu, e também no mundo maior,
mas o livro em questão, que é o que nós estamos estudando, que é Entre a Terra e o Céu. E a pergunta que Allan Kardec faz, como sempre, são brilhantes as suas perguntas. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Sempre se pergunta isso. Os processos obsessivos, né? Muitos praticam erros e acham que foi o espírito que fez com que ele praticasse. Isso não é verdade, gente. O obsessor, eu sempre digo, ele apenas sopra a brasa que já está acesa. Você está com a tendência a fazer o mal e ele apenas intensifica essa tendência por uma influência que é objeto da sua atração. É você que atrai. As coisas boas vão sempre atrair, como eu disse, coisas boas. E aí, eles respondem. Se esses espíritos influenciam, muitas vezes são eles que vos dirigem. Vejam que aí é quando há um processo obsessivo de alto valor intenso. Eles chegam a dirigir, mas é você que atrai. Ninguém entra numa casa, como eu sempre falo, se não existir a permissão do dono. Até na nossa justiça comum, isso é visto. Então, é preciso que a gente entenda que todas as vezes que a gente está ruminando pensamentos negativos, a gente está atraindo espíritos com o mesmo pensamento. E ali eles encontram um campo fértil para disseminar aquele pensamento que é igual ou semelhante ao seu. Isso ocorre principalmente durante o sono. E nós vamos entender por que esse domínio dos espíritos ser principalmente durante o sono, podendo até perceber fatos da vida passada e prever acontecimentos da vida futura. O pensamento é a vestimenta das ideias. Veja que expressão interessante os espíritos nos dizem. O pensamento é a vestimenta das ideias. O perispírito, esse corpo que é o corpo mais importante depois do corpo mental que nós possuímos, que é de uma substância ou de uma matéria quintessenciada que o espírito ele tira do fluido cósmico universal para que ele possa ter condições de seguir o seu processo evolutivo. Então o nosso perispírito ele é ideoplástico. O que é isso? Ele é modelado pelo próprio pensamento. Existem espíritos que são de uma beleza tão descomunal que a gente não tem nem como imaginar, dependendo da evolução dele. O espírito, quando ele atinge o nível mais alto do seu processo evolutivo, ele ocupa o corpo ou toma o corpo que ele achar conveniente. E se tem uma coisa que eles podem fazer isso, é exatamente com o corpo perispiritual. E antes de falarmos sobre o sono e o sonho, eu vou falar de um tema, inclusive eu fiz questão de colocar, que são muitas as perguntas, e as pessoas muitas vezes me abordam para perguntar sobre o que é o sonambulismo. Como é que a gente explica esse fenômeno do sonambulismo? E Allan Kardec, ele pergunta, lá na questão 425, o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Eu vou repetir a pergunta. O sonambulismo natural tem alguma coisa a ver com os sonhos? Como nós podemos explicá-lo? Veja o que os espíritos disseram. É uma situação de independência do espírito mais completa que no sonho. Porque então suas faculdades abrangem maior amplidão e passa a ter percepções que não tem no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. O sonho é um estado de sonambulismo imperfeito. Mas o que acontece no sonambulismo? O espírito atinge plena posse de si. Eu não estou falando do corpo físico, estou falando do espírito como essência. Aquele perispírito que a gente comentou, ele é inteiramente ele mesmo. Os órgãos materiais, no caso o corpo físico que trabalha com o cérebro,
através dos processos neuroquímicos, estando de alguma forma em catalepsia. O que é o fenômeno chamado catalepsia? É um estágio de letargia total, é quando o corpo paralisa todas as suas funções temporariamente. É o que eu podia chamar, e eu já ouvi alguém dizer, amnésia lacunar. É um espaço de esquecimento. O corpo perde totalmente sua função. O que predomina é o quê? A força e a vontade do espírito. E esse espírito, ele não recebe mais as expressões exteriores. Ele não ouve, ele não atende. Por isso que o sonâmbulo ele anda, ele faz tudo dentro de casa. Tudo que o espírito quer fazer, ele faz. E ele não tem noção de nada que está no entorno dele, através do corpo físico. Ele não vê com os olhos físicos, ele não ouve com o ouvido físico. Ele não percebe com o senso natural através dos sentidos. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. E por que durante o sono? Porque durante o sono nós somos vítimas da baixa frequência psíquica. Porque a mente, ela é uma onda que trabalha com frequência. Ela tem amplitude e ela tem frequência. Quando ela é de grande frequência, de pouca amplitude, ela se concentra muito no espaço do cérebro, que são justamente as consequências dos nossos estresses, das nossas ansiedades. Nós estamos vibrando, pensando muito de maneira contínua e acelerada. E, consequentemente, nesses momentos nós estamos muito ligados ao processo material. Mas quando você está dormindo, essas ondas, elas perdem a sua intensa vibração e começam a se expandir. Aí quando eles chamam de estado alterado da consciência, ou estado de baixa frequência mental. É nesse momento que o espírito se liberta do corpo físico. Ele se emancipa temporariamente e aí ele começa a usar da sua única natureza naquele instante, que é a natureza que se vincula ao seu perispírito. Isso é um fato chamado sonambulismo. Por isso que quando a pessoa está em estado sonambúlico, é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque ele pode sofrer um choque, porque o espírito, ele se afasta do corpo, mas ele não pode sair do corpo. Ele está ligado por um cordão fluídico, que é ligado à cabeça dele, à cabeça do perispírito. Então, se romper esse cordão é a morte fatal, de maneira fatal. Então, por isso que quando os espíritos estão lá no mundo espiritual, quem leu a obra Nosso Lar, viu quando André Luiz ficou impressionado, achava que estava vendo fantasma. Eram espíritos que não estavam desencarnados, de pessoas encarnadas, trabalhando no mundo espiritual. E ele observava que eles tinham na parte do centro de força coronário, o chakra coronário, eles tinham uma espécie de um cordão energético que era ligando ele ao corpo físico. Se você toca no corpo físico, estimula qualquer um dos sentidos naturais, ele volta rapidamente, porque ele não pode sair, porque ele está ligado àquele corpo. Um corpo coordenando o outro. Então, o sonambulismo. Então vamos falar sobre o sono, que é um dos temas do nosso estudo desta noite. O sono é uma necessidade física, porque o nosso bilhões de células comandadas por uma única realidade, que é a mente. Quem comanda o corpo é a mente. Mente e cérebro não é a mesma. Por isso que eu digo, não existe doença mental, porque a mente não é um órgão. Para ser uma doença, teria que ser um órgão. Então existe transtorno mental. Mas a medicina, dentro da área da psiquiatria, considera como a doença sendo mental, dentro de uma natureza que é própria, que eles lá consideram mente e cérebro como uma mesma coisa, e não é. A mente é do perispírito, o cérebro é do corpo físico. Consequentemente, esse corpo ele trabalha o dia todo. Mas um terço desse tempo, ele tem que se emancipar, o espírito. É como se ele tivesse um relaxamento da prisão em que ele se encontra. E essa libertação, essa emancipação, vai depender muito do
do estado em que ele esteja. Imagine um criminoso que sai do presídio mantendo os mesmos pensamentos que ele tinha quando ali ele entrou. Ele vai continuar praticando o crime. Então, o processo reencarnatório, ele tem o objetivo exatamente de combater esse continuismo de pensamento. Reforma, por isso que eles dizem sempre, a reforma sem martírio, uma reforma feita com amor. Então, quando o corpo está se refazendo pelo que nós impomos no nosso dia a dia, pela vida que pela ansiedade, os problemas alimentares, a falta de atividade física, tudo isso deixa esse corpo extremamente exausto. E ele precisa do seu refazimento. Mas para tanto é preciso um momento em que ele paralise as suas funções. É aquilo que a gente trágico. É o momento em que ele começa a usar todos os meios que possui para um perfeito restabelecimento. Se você não fizer isso de forma devida, no dia seguinte você está exausto e cada vez vai piorando. E até as doenças que ali se instalaram, que podem ser corrigidas nesse momento, elas não são corrigidas, pelo contrário, elas são até estimuladas, porque o sistema imunológico caindo, consequentemente as doenças tomam um espaço maior. E essas células que são entidades vivas, que precisam se reproduzir, elas também sofrem todo esse dano promovido por um pensamento em desequilíbrio. Então, quando o corpo ele está nesse estágio, o espírito se emancipa. E ele vai se emancipar de acordo com o que você está pensando, levando com ele as ideias que você levou para a cama ao deitar-se. O espírito, o sono também tem a função, como eu disse, de fazer uma reparação no sistema orgânico e harmonizar os nossos plexos. No nosso sistema nervoso, nosso corpo ele é formado, o corpo físico, por uma cadeia nervosa que tem a finalidade de promover todo o processo dos estímulos nos organismos ou nos órgãos que nós possuímos. Por isso que existem as doenças que não têm diagnóstico. Inclusive a própria fibromialgia é um problema, é um desequilíbrio no plexo nervoso, decorrente de quê? De um pensamento que está em desatino, em desequilíbrio. Por isso que não há um diagnóstico. Para que você se cure dessas doenças, você só precisa de um meio: mudar o pensamento, mudar a forma de ver a vida, mudar a forma de viver e, consequentemente, agregar a isso, mudar também os seus hábitos, desde o alimentar até o hábito, seja ele com qual for, até mesmo de falar. O espírito não para, ele pensa, sente e vibra o tempo todo. Aquilo que nós vimos com relação à evolução, nada está parado. O espírito, ser imortal, infinito, ele tem uma vida para sempre, que ele precisa trabalhar. Então ele está sempre pensando, ele está vendo, ele está sentindo. Daí o corpo não tem condições de suportar a ação ininterrupta do espírito. Quando o espírito volta ao corpo, os implementos orgânicos, a habilidade da percepção total da experiência vivida, quando ele estava, isso é muito comum e fácil de você entender. Se você for falar com qualquer profissional da área, ele vai dizer: associação, você se afasta temporariamente do seu inconsciente ou do seu consciente com relação à realidade. Eu dormindo, eu não posso perceber coisas que quando eu estou acordado em alerta, eu posso ver. Mas visto dentro do aspecto espiritual, é com o mundo espiritual. E por que é que o espírito precisa tanto estar interagindo com o mundo espiritual? Porque o mundo espiritual é o mundo dele. Nós não somos daqui, gente. Nós estamos passando uma temporada nesse planeta e logo, logo nós vamos embora. Como a Terra é um planeta escola, dele nós só poderemos sair definitivamente quando recebermos o nosso certificado de conclusão. Enquanto ficarmos dependentes de algumas matérias, vamos ter que ficar por aqui, pedindo a Deus que nos dê sempre a oportunidade de voltar, porque muitos talvez nem voltem para essa escola, tenham que ir para uma outra.
Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a vida que a gente está tendo, no que diz respeito ao aspecto espiritual. Todos nós deveríamos nos preparar para essa viagem de volta, mas é o que a gente menos faz, porque todos temos esse temor irracional da morte, sendo ela a coisa mais natural e mais comum para o espírito, porque o espírito não morre, o que morre é o corpo físico. A morte é um fenômeno meramente orgânico. Nós depositamos na terra o que é da terra e vamos embora continuar a nossa jornada. E o espírito precisa estar alerta e vivendo, porque a nossa maior família não é a família consanguínea. Esses parentes, amigos, os nossos familiares dessa experiência terrena, eles são importantes? Claro que são, mas nós temos uma grande família espiritual. E essa família, ela está lá no mundo espiritual, nos auxiliando, nos ajudando, dependendo daquilo que nós estamos aqui fazendo. As 5 fases do sono. Então nós temos a sonolência, né? Aquele sono leve, que a gente fica entre estar dormindo e acordado. Nós temos o sono profundo. Nós temos também um sono lento e profundo, mas o sono mais importante para esse nosso processo é o que eles chamam de sono paradoxal. É o estado mais profundo do sono, chamado REM. Esse sono REM, ele acontece lá por volta das 4 da manhã, mais ou menos. É exatamente um sono onde o espírito se despreende quase que totalmente do corpo físico. Ele quase não tem nenhum contato. Não sei se vocês se lembram do acidente que houve com aqueles atletas do Flamengo. E vejam que a hora, quando eu vi o noticiário, procurei ver que hora era 4 e pouca da manhã. Eles só morreram porque eles estavam no sono REM. Por quê? Porque eles não morreram queimados, eles morreram intoxicados. Então, o que foi que aconteceu? Como o espírito estava muito afastado, aí vem exatamente o que nós comentamos agora. Como o espírito estava muito afastado, eles perderam a função orgânica do sentido e começaram a inalar o CO2 que era provocado pela fumaça. E entraram no processo de intoxicação e, consequentemente, eles não conseguiram sair. Porque eles eram atletas fortes, eles tinham condições de quebrar aquelas portas com tranquilidade, eram atletas. E por que eles não fizeram? Porque eles não ficaram sem reação. Por um processo de inalação de CO2, o corpo perde fisiologicamente todas as suas funções. E ali eles morreram. Morreram queimados posteriormente, se alguém morreu queimado. Mas eles morreram todos por intoxicação, porque eles estavam mergulhados no sono REM. O sono REM é o sono da emancipação quase total do espírito. É quando a gente está muito mais lá do que aqui. Sonhos. Vamos falar sobre o sonho. Quando o corpo repousa, há uma baixa frequência mental. Isso nós falamos. Por isso que você perde os sentidos naturais. O espírito tem mais condições de exercer seus dons do que em vigília. Ou seja, ele tem mais condições do que quando está acordado. Por quê? Quando nós estamos acordados, nós estamos muito vinculados à condição da material. Estamos presos apenas aos 5 sentidos, que é muito pouco para um espírito que tem todos os sentidos. A gente precisa ouvir, a gente precisa ver, a gente precisa falar, a gente precisa sentir, a gente precisa cheirar, enfim, tudo isso faz parte dos sentidos naturais. Ele no estado de sono ou estado de letargia, ele não apresenta essas características de forma tão evidente. Tem lembrança do passado e algumas vezes previsão do futuro e adquire maior capacidade de se comunicar com os outros espíritos. Tem gente que diz assim, por que é que eu nunca sinto nada? Mal eu sinto um arrepio e fulano é médio, fulano... Gente, é só você trabalhar a mente. Como é que eu posso ter contato com a espiritualidade se eu sou um materialista de carteirinha? Só penso na matéria, vivo preso a problemas do cotidiano, não paro sequer um minuto para olhar para mim, para pensar, organizar minhas ideias, ser uma pessoa harmônica. Consequentemente, eu não vou ter nunca condições de falar com um ser que está numa outra dimensão, onde tudo é mais fluídico, onde as vibrações são outras. Como é que 2 ondas vibrando em frequências tão diferentes, elas podem se intercomunicar-se? Jamais. Você precisa trabalhar isso. Então, pelo impositivo do sono, é que a gente pode ter esse meio, através desses estágios.
E ele pergunta aqui, Allan Kardec é fantástico, essa pergunta ele diz, por que nem sempre nos lembramos dos sonhos, foi o que nós comentamos. O que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, mas o espírito está sempre ativo durante o sono, ele recobra pouco da sua liberdade e se corresponde com o que lhes são caros neste mundo ou em outros mundos. Quando a gente está dormindo, o nosso espírito está no mundo espiritual, dependendo das condições por ele impostas, e ele está trabalhando como nós trabalhamos aqui. Quantos espíritos passam noites e noites, mesmo encarnados, se desvinculando do corpo físico para trabalhar no mundo espiritual? Isso é muito comum. As próprias reuniões mediúnicas nos mostram isso. Chico Xavier foi um exemplo muito evidente de tudo isso. Sendo o corpo uma matéria densa, pesada, grosseira, que é o nosso corpo, pela sutileza que é a matéria quintessenciada do ser espiritual, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, visto que o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo através dos sentidos naturais. Quer dizer, o espírito percebeu tudo, ele trabalhou, ele conversou, ele visitou, mas o corpo físico, através do cérebro, não consegue, não tem capacidade de assimilar o que ele percebeu. É como se fosse um grande programa para um computador de pouca condição. Não adianta você querer botar um programa dos mais elaborados se o computador ele não tem um HD que possa comportar. Então vamos supor que o programa seja o espírito, o HD seja o nosso cérebro. Então é preciso que haja uma perfeita sintonia entre eles para que o processo se dê de forma interativa. Nós temos 3 tipos de sonhos. Isso é muito importante porque há uma comunidade aí que dizem que há inclusive eu já vi livros que falam sobre decifrar sonhos, né? Ninguém decifra sonhos, isso é tudo mentira. Só sabe do sonho quem sonhou. Pelo tipo de sonho você diz o que ele representa e o que ele está querendo dizer a você. Sonhos fisiológicos, ou seja, o sonho mais vinculado ao fator da matéria física. Eles são formados por descargas elétricas que ocorrem na base do córtex cerebral. Essa parte que fica aqui atrás da nuca. É o nosso córtex cerebral. É nele que se formam as imagens e nesse caso, essas imagens, sendo um sono fisiológico, sem muito sentido por serem de natureza aleatória, como se fosse flash de imagens que você captou durante o dia. Só que o que vai se fixar é aquilo que consumiu maior tempo e maior atenção a você. Por exemplo, durante o dia você teve um forte desentendimento com uma pessoa, aquilo se fixa dentro da sua mente e passa a ruminar, como eu disse, dentro de você. E essas imagens, elas estão ali. Elas foram gravadas e elas permanecem. O nosso córtex cerebral, ele é formado por uma rede de mais de 100 bilhões de células nervosas, que são os neurônios, mergulhados em uma substância neuroquímica. Os dendritos, que são as extremidades nervosa dos neurônios, e são eles que emitem esses impulsos elétricos que eles chamam de sinapses, são impulsos. Consequentemente, eles se interagem, vão se interligando um com o outro dentro dessa rede para levar a informação até essa área do córtex occipital, que ela é quem vai traduzir a imagem e vai mandar para uma outra área que chama-se hipocampo. E é lá no hipocampo que essas imagens vão ser interpretadas. Por exemplo, eu passei o dia me envolvendo com uma pessoa que eu não gosto dela. É uma pessoa que não me traz nenhuma satisfação. Mas eu tive que ir com ela conviver. Aquela imagem, ela fixou-se em mim. É natural, no momento em que eu vá dormir, e ainda
naquele estágio do sono intermediário, essas imagens permanecerem, essas sinapses elas permanecerem. Por quê? Porque o cérebro é o único órgão do corpo que não para, porque ele tem que processar tudo isso de forma dinâmica, porque é ele que comanda todo o corpo físico. Então essas imagens elas ficam se formando, mas como elas não têm uma coordenação, porque o corpo está de alguma forma em estágio de repouso, elas ficam formando imagens desconexas. São aqueles sonhos que a gente não junta nada com nada, que a gente sonha caindo, que a gente sonha muitas vezes em momentos de dificuldade, mas você vê que eles realmente não têm um sentido lógico. E, com certeza, eles representam o que você viveu durante o dia, ou até mesmo um fato mais antigo de uma reminiscência maior. Mas eles não têm nenhum sentido, é muito difícil você ter uma ideia do que eles querem representar. Mas nós temos o sonho psicológico. Esse sonho psicológico ele foi interpretado por Freud. Só que Freud não era espírita, não era espiritualista, era um materialista. E ele considerava que apenas o cérebro era o que tinha de importante em todos os seus estudos. E a mente e o cérebro significava para ele uma mesma realidade. Então, Freud considerava esse livro, dos sonhos que ele escreveu, que os sonhos ocorriam quando um estado onírico, o que é um estado onírico? Um estado de sono. Acessávamos nossa área do inconsciente. Que área é essa? É a área mais profunda, é a que retrata e guarda todas as nossas experiências passadas. Como nós somos espíritas, sabemos que grande parte dessas informações, desses fatos, são de vidas passadas, porque elas estão na parte mais profunda da área do consciente, que é o inconsciente, onde iríamos encontrar todo o nosso passado envolvido nos recalques, porque Freud via tudo como um recalque, que ele falava da libido e tantos outros processos que eram responsáveis pelas distonias mentais que os seus pacientes apresentavam, que todos levavam para ele problemas. É natural, todos nós temos isso, de justificarmos o presente através dos erros, muitas vezes, do passado. E ele tinha isso de maneira muito evidente, por isso que a psicanálise é exatamente isso, é uma terapia que trabalha com o passado. Esses traumas, os medos e os complexos de culpas não resolvidos. Então ele via isso apenas como o sonho, apenas como um problema de um recalque, de uma frustração. Mas importante é isso, verificou-se que havia uma grande lacuna entre esses tipos de sonho, que não apresentavam um sentido real, além de serem sonhos em preto e branco. E eles fazem essa observação, um sonho em preto e branco. Mas vamos falar aqui um sonho psíquico. Como é que eu poderia interpretar um sonho? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que você, num determinado momento do sonho, você esteja passando por uma dificuldade muito grande. E nessa dificuldade você está sendo muito constrangido. Você está sendo muito ofendido. E naquele exato momento você se lembra que quando você, lá na infância ou na adolescência até, quando passava por uma situação dessa, a pessoa que lhe ajudava, que lhe amparava, era a sua mãe. Quantas vezes a gente imagina na vida real, se minha mãe estivesse aqui, mesmo vivendo a maturidade da vida. Então, passando por um momento desse, de desdobramento ou de um sonho, no caso psíquico, então ele cria nas suas visões mentais a imagem daquela mãe, para ser ela aquela que iria tirá-lo do problema que ele estava passando em questão. E aí ele acorda de manhã dizendo que sonhou a noite toda com a mãe. Talvez não tenha sido com ela. Pode ser, claro, mas talvez não seja. Ele sonhou passando por uma grande dificuldade e associou a mãe, como se ela fosse uma atriz convidada para fazer parte daquele contexto que era aquele sonho de natureza psíquica. Então vejam como é complexo esse fator do sonho. É preciso a gente saber lidar com isso e ter maturidade para não criar determinados fatos e invenções que não trazem a verdade do que seja o sonho. Mas o sonho mais importante é o sonho espiritual, que é o desdobramento, é aquele sonho que se prenuncia lá naquela fase do sono paradoxal,
ou estágio REM. Então, tudo teve início com Allan Kardec, quando no Livro dos Espíritos ele fez a pergunta de número 423. Durante o sono, o espírito permanece ligado ao corpo físico? Nós já falamos sobre isso, mas vamos ver o que é que os espíritos nos dizem. Eles respondem: quando dormimos, o nosso espírito, na condição do perispírito, que é o corpo espiritual, se emancipa temporariamente do nosso corpo físico, dependendo do seu grau evolutivo. Tem pessoas que vão dormir levando tantos problemas que o espírito mal consegue se afastar. Por quê? Porque ele não tem força para fluir, ele não tem uma energia que dê a ele condições para ele se expandir e se deslocar para o mundo espiritual. São aquelas pessoas que dormem tensas e acordam mais tensas ainda, porque nem o corpo físico trabalha no seu refazimento, nem ele consegue se emancipar para trabalhar no mundo espiritual. O mundo espiritual é formado por centros de forças que estão ligados aos plexos nervosos do corpo físico, como nós vimos, onde o principal centro de força é o coronário. É o que a gente tanto trabalha aqui no nosso tratamento com o magnetismo. Sempre quando eu atendo as pessoas, eu peço para dar ênfase maior ao coronário. Vocês vejam que aquele gráficozinho, eu estou conversando com a pessoa, mas eu estou pegando toda a narrativa dela para fazer uma avaliação de como ela está perispiritualmente. Sem levar para o lado do fantasioso, nada disso. Isso é um fator natural de todos nós. Esse corpo perispiritual é a nossa maior realidade. É o corpo do sentimento. O corpo físico trabalha muito com a emoção. Sentimento é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu trago dentro de mim. Principalmente os processos das distonias mentais, como a depressão e tantos outros. São problemas não resolvidos que estão lá no corpo perispiritual. Por isso que eles são de difícil tratamento. Toma-se o remédio, estabiliza-se o corpo físico através dos neurônios, mas o problema permanece porque ele tem a sua origem, a sua gênese no corpo espiritual. Captando todas as informações, esse centro coronário, do mundo espiritual, e transfere para o corpo físico. Como eu falei, é aquele carvão de filtro que filtra as nossas imperfeições. Lá no lobo occipital, formando ali as imagens sonhadas. Veja que mais uma vez a gente fala sobre aquele sonho, o sonho fisiológico. Porém, no mundo espiritual, as informações procedem com muita rapidez, daí fica difícil o cérebro captar. Vocês estão entendendo por que é difícil a gente armazenar e guardar o sonho? Por quê? Porque o sonho, ele é de natureza mais espiritual do que material. Lá eles vibram com certeza numa frequência bem diferente da nossa. É aquilo que eu disse, é um programa de alta complexidade para um computador de pouca condição. Então o cérebro nem sempre ele consegue concatenar ou guardar aquelas imagens. Agora, quando o sonho ele é espiritual, e aí vocês vão concordar comigo, quando você tiver um sonho que nele existe muita realidade, você fixar bem o rosto daquela pessoa com quem você sonhou, você sentir cheiro, você se sentir em lugares que você nunca foi, e com certeza você traz um sentido de uma realidade maior. Esse sonho chama-se sonho espiritual, porque na realidade é um desdobramento, você realmente esteve em contato com essa pessoa. Mas quem vai dizer isso é você. Existem sonhos que eles são tão espirituais e são tão ligados ao desdobramento que a gente passa a vida toda lembrando dele. Por exemplo, eu tenho um sonho que eu nunca esqueço. Então é porque eles são uma grande verdade. Eles não foram sinapses, não foram fator de natureza psíquica, foram desdobramento. Eu realmente estive lá e acontece isso demais comigo. Puxa vida, determinadas coisas que trazem para mim uma realidade tão evidente que não podia ser diferente. Como é que eu poderia criar na minha mente coisas que para ela nunca existiu? Estar no lugar que eu nunca estive, vivendo situações como essa. E por sinal, o que é muito importante, eu não estava pensando nisso quando eu fui dormir. Agora, é importante que as pessoas entendam que, como o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. São eles que têm
o poder de vir até nós, porque uma força maior domina sempre uma força menor. Nós temos dois tipos de sonhos. Nós temos os sonhos retrocognitivos, que são aqueles retro-passado, que nos levam ao passado. Então a gente sonha muito com coisas do passado. Por quê? Porque isso tem a natureza de estar no inconsciente nosso. Faz parte da nossa vida. Quando a gente vai para o mundo espiritual, esses pensamentos, essas ideias, essas experiências, elas se abrem de uma maneira mais nítida. Por quê? Porque a mente saiu do cérebro e ela tem uma expansão que nós não temos como imaginar. A mente ocupa todo o universo, todo o espaço. Então, ir buscar uma informação, uma mensagem, uma lembrança do passado no mundo espiritual, isso é coisa automática, é o Google que eles têm. Só que eles não precisam de um computador para acessar. Então, geralmente, para os momentos que muito marcaram a nossa vida pretérita. Vejam como é importante, gente, a vida que nós levamos aqui. Tudo que nós fazemos aqui, vamos levar para lá, gente, como realidade, para ser trabalhada, estudada, não como penalidade, nem sentimento de culpa, muito menos castigo, mas matéria para ser estudada. Por que eu fiz isso? Vou na próxima vez tentar não fazer. Nós temos também os sonhos premonitórios, são aqueles que nos levam a prever o futuro. E tenha muito cuidado, viu, com essas pessoas que dizem que prevê o futuro. Veja o que é que eles dizem aqui. Porém, o tempo aqui para nós ele é linear. O que é linear? Ele segue a cronologia do mundo que nós vivemos, espaço e tempo. E, consequentemente, nós não podemos fugir disso, porque estaríamos contrariando a lei de Deus, que é a lei natural. Porém, o tempo para nós é linear, o mesmo não ocorre no mundo espiritual. Lá, tempo não se mede, tempo se vive. Todo o tempo é tempo, tudo é presente. Você se projeta para todos os instantes, mas o que vale lá é o momento presente. Se você procurar um espírito no mundo espiritual e for dizer a ele dos seus problemas, contar tudo o que você quer contar, como aconteceu com André Luiz, ele só vai fazer uma pergunta a você. O que é que você quer fazer a partir de agora? Pare de falar das suas dores. Pare de querer ser vítima, porque o que passou, passou. O que interessa é agora. O passado é para refletir e não para repetir. O passado serve como referência e não como um comando de vida presente. A gente tem que começar agora. Tudo que nós somos, vivemos e experienciamos está acontecendo nesse exato momento em que nós estamos aqui. Tudo vai depender da observação, da visão do observador. A capacidade de observar. Eu digo sempre, para você ser um bom espírita, você precisa de duas coisas: estudar e observar, para não estar fazendo o que estão fazendo por aí. O espiritismo precisa de muito estudo, mas muito estudo mesmo. E seja um bom observador. Procure olhar as pessoas, o lugar onde você vive, como você está se comportando, como você está pensando na vida, como você dorme, como você come, como você pratica atividade. Tudo isso é matéria para ser estudada todo dia, toda hora e todo instante. E o bom espírita tem que estar bem atinado para isso. Senão ele não sai e fica preso às manifestações, às ficções e às mentiras que estão por aí, tomando conta e aproveitando de uma doutrina tão bonita e tão rica como é a doutrina espírita, principalmente porque ela traz o aspecto científico, mesmo sendo voltado para o lado da espiritualidade, mas é de uma grandeza imensurável. Portanto, os espíritos evoluídos podem ter uma visão antecipada daquilo que vai acontecer e nos informar durante o sonho. Então, ele está num mundo onde a capacidade de perceber dele é bem diferente daqui. É como ele disse, a nossa visão é linear. Por exemplo, eu olhar para vocês aqui, eu vejo vocês no plano linear. Eu só consigo ver o que a sala limita e me dá a capacidade de ver. Mas se eu estiver num plano muito alto, eu não só vejo essa sala, eu vejo o centro, eu vejo o bairro, eu vejo tudo. Então o espírito ele tem a capacidade não de prever o futuro, mas de ver o tempo de uma maneira diferente como nós vemos. Mas veja uma coisa importante, o livre-arbítrio derruba qualquer coisa em termos de premonição. Por quê?
Porque eu posso prever uma coisa e ela pode mudar, dependendo da pessoa que faça parte do que eu estou vendo. Porque o livre-arbítrio me dá o direito de fazer o que eu quero, na hora que eu quero e como eu quero. Então ninguém tem o poder de prever o futuro da vida de ninguém. E tem aqueles que estão muito distantes e acima de nós, que são os espíritos perfeitos, bons, e esses que realmente eles têm essa capacidade, mas são de uma ordem tão evoluída que nós não podemos ainda sequer nos aproximar do conhecimento dele. Então, alguns grandes pensadores que tiveram essa intuição, que eles chamam de percepção, eu enumerei aqui 3. Eu sou formado em Química, todo mundo sabe que existe na Química, era o maior problema do mundo, era descobrir a cadeia do benzeno. E foi Kekulé, um químico, que sonhou a cobra mordendo o próprio rabo. E ele formou a cadeia do benzeno, que foi exatamente o que salvou, ou melhor, deu um impulso enorme ao estudo da química. Graças ao benzeno, nós hoje temos os plásticos e os derivados. E foi ele, Kekulé, com essa visão premonitória que trouxe para nós isso. Ele não tinha a menor ideia. Outro também foi Dmitri Mendeleev, outro químico. Quando ele elaborou a tabela periódica, ele deixou um espaço enorme para os elementos que viriam depois. Como é que ele ia adivinhar que aqueles elementos iriam compor aquilo ali? E ficou tudo pronto de maneira... Então isso é um sonho premonitório. Quem se lembra de Khalil Gibran, o profeta? Todo mundo já ouviu falar do trabalho do Khalil Gibran, a obra máxima dele, o profeta. E dizem que ele ditava essa obra a uma secretária em estado febril. Ele se deitava e entrava em transe mediúnico, e ditou esse livro, essa obra que hoje é consagrada, ele sempre foi pelo mundo todo, que é o profeta. Então, são sonhos premonitórios, ou seja, eles receberam essa informação. Como eu disse a vocês, nós não estamos tão distantes dos espíritos e principalmente do mundo espiritual. Esse acesso a essa comunicação vai depender da condição de cada um de nós. E, consequentemente, isso nós temos que entender e buscar nos nossos momentos de reflexão, de mentalização, aliviar as tensões. As pessoas tensam, agitadas, estressadas, elas são muito presas a esse processo que elas mesmas criam. Criando isso, elas muitas vezes não se libertam. E aí isso incorre nas dores, que são muitas vezes de consequências graves, levando as pessoas às distonias mais comentadas, como a depressão e os transtornos obsessivo-compulsivo, as síndromes e tantas outras doenças que são de natureza oportunista, ou seja, você atraiu e está vivendo com aquilo que você atraiu. Por isso foi muito, muito válido essa informação de Allan Kardec neste capítulo, trazendo algumas perguntas e respostas para que a gente possa fazer uma reflexão do que vem a ser o sono e o sonho. E a todos eu desejo uma noite de bons sonhos. Obrigado.